A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Bom, não vou muito falar altão, porque estou um pouco ainda rouco, já gravei um vídeo, uma live no instante. Mas eu quero neste momento aqui mostrar as heresias que têm vindo na igreja. A Bíblia diz, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria, e a Bíblia diz que muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Nós sabemos que esses espíritos enganadores, eles estão justamente no nosso meio, né? No nosso meio. E qual é a nossa missão? Nossa missão é defender a palavra de Deus, né? É defender a palavra de Deus. Porque se nós defendemos a palavra de Deus, é óbvio que nós estaremos aí no caminho certo. Mas eu vou pôr aqui para vocês umas apostasias, umas heresias. Não preocupe com minha voz por enquanto, mas eu vou falar para vocês. Eu vou tentar falar uma coisa mais aqui, mais nítida, né? É, isso aí. Bom, vem cá, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, a Bíblia. Vamos para a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviaram da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Certo? Bom, pastor, o que é que o senhor quer? Olha, irmão, eu quero dizer para vocês que eu não ataco a pessoa, não ataco a igreja, a placa, título, religião. Não. O que eu ataco são as atitudes que estão sendo lançadas no meio do povo, que eles chamam de povo de Deus. Agora, eu quero mostrar uma das grandes heresias que o diabo tem trago para o meio do povo cristão. E agora me corrija se eu estou errado, mostrando Bíblia para vocês, e vocês vão ver agora o que a gente entende. Veja bem que no fundo, você está vendo ali, eu separei três heresias. Três heresias que, se essas pessoas elas tivessem visão de águia, visão espiritual, certamente elas de forma nenhuma chegariam e aceitariam. Eu quero dizer que o batismo, qualquer batismo, que uma pastora, que uma bispa, uma sacerdotisa, uma padra, se isso existe, e outras coisas mais, for fazer, não tem validade nenhuma. Não existe validade. Para os pseudos pastores, que se intitulam apóstolos, bispos, pastores, e etc, etc, também eles são pessoas que, na verdade, muitos deles não sabem nem onde foi consagrado. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar sobre as consagrações desses pastores que apareceram aí intitulados de bispos, apóstolos, pastores. E quem ungiu eles? Ou eles foram escolhidos pelos homens? Na verdade, a gente sabe quem é de Deus, quem é escolhido, e até aqueles que não são ungidos, que não são pastores, mas Deus tem um chamado para eles, nós sabemos. Mas esses tais que eu apresentarei para vocês, eles nunca foram chamados para pastorear, porque todo pastor santo, todo pastor que preza a palavra de Deus, eu quero dizer que o pastor em Cristo Jesus, ele é o guardião da palavra de Deus. Ele guarda a palavra de Deus. O salmista Davi disse em sua palavra: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus, nós temos verdadeiramente algo veemente, aplausível de chegar e dizer: para a honra e glória do Senhor, estou defendendo a palavra de Deus. Eu gostaria também de, nesse momento, dizer uma coisa para você. Lá em João, capítulo 3, versículo 22, João 3, 22, a Bíblia diz que depois disso, Jesus foi com os discípulos, seus discípulos, para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Bom,
Nós sabemos que João, o Batista, o primo de Jesus, ele batizava. Muitas pessoas que estão na mídia, eles falam que Jesus não batizava, que Jesus não, de forma nenhuma, ele batizava. Nunca batizou. Bom, é mentira. Jesus batizava sim. Jesus batizou também os seus discípulos, a tanto a quanto ele assistia o batismo. Não sei se ele batizou todos os discípulos, mas alguns sim. Mas antes, quando João estava batizando, Jesus também batizou. Eu quero dizer para vocês que hoje nós temos aí igrejas que intitulam discípulas e dão elas um cargo de pastora. O problema meu querido, o problema meu irmão, que nós conhecemos os falsos profetas, quando eles dizem, a Bíblia condena a pastora. Poxa, ele falou certo. A Bíblia condena a pastora. Condena a pastora que se intitula pastora. Porque a Bíblia diz que a mulher não pode exercer a autoridade de homem. E a mulher não deve falar na igreja. Se ela não deve exercer a autoridade de homem, nem muito menos falar na igreja, não ter uma função eclesiástica no sentido de apacentar, não de pregar. Alguns pastores aí, na verdade, cegos da fé, eles falam que as mulheres não têm nem direito de pregar. Como não? As mulheres tinham que ficar caladas? Onde está escrito isso? As mulheres serviam ao Senhor, mas as mulheres também anunciavam a palavra de Cristo. E vamos tampar a boca mais ainda, eu não vou dar esses capítulos todos, mas quem conhece já vai caçar aí, que quando Jesus, quando Maria e Marta, foram até, Maria Madalena e a Maria, mãe de Jesus, foram até a sepultura de Cristo, lá encontraram um jovem que mandou ela anunciar. Vai lá e anuncia que aquele que tu procura não está aqui, que está indo para Galileia. Peraí. Isso aí, se ela foi lá anunciar, dizer, olha, Jesus foi ressuscitado, Jesus pregou, ele ressuscitou, e o varão estava lá e mandou que a gente viesse falar para vocês, né, que Jesus ressuscitou, que aquele que nós procurávamos não estava mais lá dentro. Então, peraí, isto aqui era um anjo que acompanhava a ressurreição de Cristo. Então, se o anjo, ele teve a liberdade de mandar aquelas mulheres anunciar que Jesus tinha ressuscitado, então nós bate aí, nós rebenta aí esses filhos de Satanás que acham que conhecem muito a Bíblia e diz que a mulher não pode pregar. Bom, anunciar é pregar, anunciar é o evangelho. Para nós entendermos também, nós temos em Marcos capítulo 15, versículo 16 a seguir, que diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Então, esse ide não é só para o homem, esse ide não é só para o jovem, nem para o ancião, mas sim para a mulher e para todos. Bom, ide significa missão, vai, pregue. Quer dizer, uma mulher, ela pode ser missionária. Sim, e se ela vai levar 15, a palavra de Deus, Marcos, se ela vai pregar, ela tem que ter uma arma que os defende, que ela pode utilizar. Bom, ela tem a oração, o jejum, a consagração, e ela pode sim utilizar o óleo. Por quê? Porque a mulher pode utilizar o óleo de unção. Porque, na verdade, no caso, a mulher que é chamada de missionária, que é reconhecida de missionária. A missão da missionária é levar as almas para o pastor apacentar. É conhecida e a missão do missionário pelo também. Ministério. Então, veja bem, tá? E ela também tem uma missão, um título de evangelista. Ela também evangeliza. Então, o que ela não pode ser é pastora. Ela está no altar e governar uma igreja. Então, existe ensino de pastores aí que diz que não pode. Peraí, se aquele anjo que estava ali, sentado na pedra, na sepultura, e disse para aquelas mulheres, vai e anuncia que aquele que você procura não está aqui, o que ela está fazendo? Indo anunciar o evangelho, anunciar o que aconteceu. E mulher pregadora, ela está anunciando, contando a história, contando a verdade do que está na Bíblia. Ela não está apacentando. Então, dentro da Bíblia, a mulher pode sim pregar. Não concordo de estar em cima do altar. Mulher não tem que estar em cima do altar. O altar é só o sacerdote, certo? E até neste ponto tudo bem, mas se ela é uma pregadora, ela pode sim estar abaixo
do altar. Porque há um pregador aí que a irmã mandou um vídeo para mim, que ele chega e fala que se a mulher estiver embaixo do altar, tá pregando ao inferno mesmo. É para pregar para o inferno mesmo, não é verdade? Se o inferno está ouvindo, tem que pregar, mas só que para eles não há convenção. Mas os que vão ouvir, que vão para o inferno, vão se converter. Então, neste caso aqui, que eu quero dizer para vocês, vocês devem entender o seguinte: há uma diferença, pregar e apacentar. Então, a mulher pode sim apacentar. Há uma diferença. A mulher pode usar o óleo de unção, se ela for consagrada pelo seu ministério, pelo sacerdote, como uma missionária, pode. É a mesma coisa daquele anjo que disse, vai e anuncia que Jesus não está aqui. Então, que ele foi para Galiléia e tal, aquilo outro. Então, quer dizer, ela foi anunciar o que o anjo falou. Se o anjo, então, tivesse transgredindo a Bíblia e a mulher não pudesse divulgar, então, meu irmão, todos estariam errados, até o anjo condenado. Então, veja bem que, neste momento, eu quero aqui dizer, a mulher ela pode ser uma missionária e se ela é uma missionária reconhecida pelo ministério, com certeza absolutamente ela recebe a unção com óleo, porque quem vai ungir ela é um homem, não é uma mulher, não é uma pastora que tem que ungir ela, é um sacerdote. Então, se o sacerdote ungiu ela para aquela finalidade, ela tem que ter autoridade para que ela possa ir naquele mundo e poder, porque o pastor não vai estar presente com ela nem nada, ela vai encontrar um doente, vai encontrar alguém que precisa impor as mãos, não só as mãos, mas precisa ungir com óleo. Então, aonde que enquadra a função da missionária, né, dessa mulher eclesiástica nesses capítulos, né, Marcos 16:15, e também quando Jesus ele ressuscitou Maria, né, e a mãe de Jesus, Maria Madalena, se não me foge a memória aí, foram lá receber a ordem do anjo. Eu não vou colocar isso aqui porque o que nós vamos falar mais aqui é outra coisa. Mas ela tem limite, certo? Então ela não pode de maneira nenhuma pastorear. Pastorear ela não pode. Bom, a função de batismo só cabe ao sacerdote, só cabe à pessoa eclesiástica masculina. Nós não vimos a mãe de Jesus batizar, não vimos a mãe dos discípulos batizar, nós não vimos ninguém feminina batizar. Vimos ela ajudar com seus bens, está ajudando Jesus, mas batizar não. Então, evangelizar, ela tem obrigação. Todos nós temos a obrigação. Até você que não é consagrado tem a obrigação de falar da palavra de Deus. Então, você é um missionário, uma missionária que, na verdade, quando é reconhecida como missionária ungida, é porque ela tem aquele compromisso com o ministério de levar até mesmo as almas ao Senhor, mas levar ao seu ministério, cuidar do seu ministério. Mas, tudo bem, vamos lá. Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós podemos ver que Jesus também batizava. Jesus, ele batizava. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, né? Onde passou algum tempo com ele e batizava. Bom, então Jesus também, ele batizava, tá? Jesus também batizava e nós temos gama de versículo, capítulo para dizer. Mas nós queremos chegar e dizer que essa função é de homem com autoridade eclesiástica. Sem autoridade eclesiástica, nem homem sem autoridade eclesiástica pode batizar. Então veja bem que o texto sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, por exemplo, né, 3 capítulo 1, versículo até o 21, serve para apresentar a atividade do Senhor batizando as pessoas. Ele tinha ensinado a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, da água e do Espírito. Agora ele passa algum tempo batizando as pessoas que vinham até ele. As pessoas estavam vindo para a luz, no versículo 21 de João, capítulo 3, 21. Ao serem batizados por Jesus. Ao serem batizados por Jesus. Enquanto Jesus batizava, João também fazia a mesma coisa no versículo 23. Nesse momento, havia 2 batismos, o de Jesus e o de João, a quem sempre apontava o Senhor como Messias. Quero dizer, o batismo nas águas é de João, mas Jesus também batizava. O batismo com fogo e com o Espírito Santo é de Jesus. Então, entenda bem. Mas chegou a hora em que ficou um só batismo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que a gente podemos entender um pouco aqui
Efésios 4, capítulo, versículo 4, que diz assim, em Efésios 4, diz desta forma: há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em um só esperança da vossa vocação. E no versículo 5, um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo, né? Então, tá aí para vocês verem, né, o que a Bíblia diz no versículo 4, há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado, em um só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, certo? Então, nós vamos mais um pouquinho aqui, o qual permanece até hoje. É o batismo que é válido, é por imersão. Imersão quer dizer o seguinte, que tem que ser mergulhado com muita água, abundância, que seja transbordado acima da pessoa que está sendo batizada. Não importa se seja uma piscina, um lago, uma cachoeira, uma banheira grande que dá para encobrir a pessoa, não importa. A água deve ser em abundância, certo? Então, essa história de dizer, não, que o batismo só vale no Rio Jordão, ou no rio com água corrente, mentira, isso aí é heresia de pregadores cheios de demônios e de pregadores que trouxeram doutrinas de homem e de demônio para dentro de suas igrejas. Não criais, porque imersão significa mergulho. Se você se mergulhou todinho e por cima a pessoa está submersa, está batizado. Bom, qual permanece até hoje a imersão na água da pessoa arrependida para receber o perdão dos pecados. Hoje, as denominações criaram muito batismo, mas ainda continua havendo um só batismo, como diz em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, e Atos capítulo 2, versículo 38, capítulo 22, versículo 16. Então, esta é a razão. Bom, então, diante disso tudo, nós vemos que Jesus, ele mesmo disse, né? E de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria até de... esse versículo veio agora à tona aqui na minha cabeça, essa passagem. Então, quem falou isso aqui? O próprio Jesus, né? O próprio Jesus falou isso aqui, 28, capítulo 18, 28, versículo. Mas Jesus, aproximando-lhes, lhe disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações. Vou dizer aqui, muitas pessoas falam, não, mas o batismo, ele não é ensinado em nome de Jesus ou em nome de Deus, é só em nome de Deus. Está errado. Então, não é em nome do Pai, dos três, do Pai, do Filho, da Trindade. Está errado. Dizendo que eles estão dizendo que não é, eles estão errados. Então, mostrando aqui para vocês, está escrito assim: mas Jesus, aproximando-se, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, ou até o fim dos tempos. Bom, veja bem que quando Jesus ele disse isso aqui, ele falou justamente isso aqui para os seus discípulos. Ele não falou para nenhuma discípula. Ele não instruiu nenhuma discípula a ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como Jesus ele já tinha instruído e já falado para os discípulos, então nós sabemos que em Efésios, ou 1 Timóteo capítulo 4, como eu li de início aqui para vocês, que vocês devem muito bem lembrar, lembra aí, né? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão ou apostatarão da fé, né? E darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Diz mais assim: sob influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Quer dizer, o que essas pessoas têm? Consciência cauterizada. Ou seja, mesmo lendo na Bíblia, mesmo ouvindo esse pastor falando,
mostrando dentro da Bíblia, eles não creem. Eles estão cauterizados. Então eles acreditaram na mentira. A mentira já cauterizou, já apagou a verdade do coração deles, das mentes deles. Então, irmãos, a gente temos que muito que assustar quando muitas pessoas pregam muita doutrina e ela diz que é santa ou isso, e na verdade as heresias dela começam a aparecer embutida no meio das doutrinas, se torna-se doutrinas de homem e doutrinas de demônios. E eu vou te mostrar aqui 3 vídeos na tela que é doutrina de demônios. Nós não encontramos nenhum. Eu quero desafiar, eu desafio a qualquer pastor que concorda ao contrário deste vídeo comigo, do que eu estou dizendo, que por gentileza, o meu WhatsApp vai estar aí, certo? Vocês podem me ligar, fazer um vídeo e postar aqui, ou me chamar e falar, pastor, tá aqui, ó. Jesus mandou as mulheres batizar. Jesus escolheu mulher para batizar, escolheu discípula para fazer a obra dentro da igreja. Não, neste caso não. As mulheres podem seguir, pode ter porteira, pode, está na Bíblia. Pode ter diaconisa, mas na Bíblia não diz diaconisa. Na Bíblia fala diácono. Claro, por quê? Porque qual é a função do diácono? Servir. A Bíblia diz que as mulheres serviam ao Senhor. Tá, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas pode, você querendo acreditar ou não. Eu entendo Bíblia, se você não entende, o problema é teu. Aqui é um canal do santo, não para os profanos. Os profanos não têm que entrar aqui. Né? A minha missão é resgatar aqueles que o Senhor Jesus disse, aqueles são meus, vá lá buscar eles. Então veja bem que nós podemos ver aqui o seguinte, que nós não vemos, né? Nós não vemos, nós temos aqui alguma outra mensagem também, com todo homem idoso lhe responde. Então nós não vemos de forma nenhuma, até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes. Pois é, então, Jeremias 23, 26, eu gostei disso. Ai do mundo por causa de suas ciladas, e é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Então, quer dizer, até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentiras? Quero dizer, Jeremias 23, 26, está escrito isso. Então, vamos lá. Então, volto a dizer, para mim acreditar, para mim crer, eu creio na Santa Escritura. É claro que as Bíblias não são iguais, mas o sentido é o mesmo. É claro que o diabo tentou confundir muitos santos, mas a mim eles não confundem. Então eu quero perguntar para você, que apoia essa desgraça, não vou nem falar desgracência, essa desgraça, vou te dizer mais uma coisa, essa peste, essa coisa do cão, do capeta, do diabo, do capiroto. Satã criou essa desgracência agora lá no inferno e trouxe para dentro da igreja. E você que se intitula aí profeta, homem de Deus, pastor, apóstolo, apostola e tal, aquilo outro, aonde que vocês tiraram, só se for da Bíblia do Satã, que vocês tiraram? Porque na minha Bíblia, na Bíblia Santa, o manual cristão, aquele manual cristão que tem 66 livros, não 73, mas 66 livros dos protestantes, né? Não com os livros, não tem livros canônicos. Então veja bem que eu quero dizer para vocês, me mostrem dentro da Bíblia só. Não adianta vocês arrumar, que de ser o que tá, isso, que outro. Eu vou dizer para você, todos os batismos que as mulheres batizam, que elas batizam, todos os batismos que um pastor e uma mulher batiza, tá inválido, não tem validade. Todos os batismos que 2 mulheres batizam, tá inválido, não tem validade. Para Deus não existe validade. Você nunca batizou. E se você foi batizado deste jeito, ou batizado deste jeito, por 2 mulheres, ou por um pastor e uma mulher, saiba de uma coisa, meu amado, você está enrascado. Você é um pagão. Você nunca foi batizado. Por quê? Porque Jesus não tinha 12 discípulos. Ou Jesus não tinha 6 discípulos e 6 discípulas. Jesus não pôs a irmã dele e nem pôs suas irmãs, nem sua mãe para batizar ninguém, certo? Jesus poderia pôr José para batizar, que era seu pai, tudo bem, e daí? Mas já colocar aí mulher para batizar, já é bastante, isso é heresia. Já basta que essas mulheres subiu no altar, que elas têm que descer, porque mulher tem que descer, não adianta, você não é a glória de Deus. A mulher nunca foi a glória de Deus.
Nunca. A mulher é a glória do homem e o homem a glória e imagem de Deus. Então, o que eu quero dizer, Deus jamais vai trocar de cabeça. Jesus jamais vai passar a ser cabeça da mulher, né? Vai deixar de ser cabeça do homem para ser cabeça da mulher. Essa inversão é diabólica. O diabo te colocou no altar. Foi Satanás que te colocou para pastorear. Te digo com certeza, sem medo de blasfemar, e continuo dizendo. Satanás colocou você para pastorear. Satanás colocou vocês para batizar. Então, mulheres, tome vergonha nas suas caras e vai tomar os seus lugares, porque cada mulher tem o seu lugar, cada homem tem o seu lugar. Então eu volto a dizer o seguinte, eu desafio qualquer um de vocês que se diz bacharéis em direito, de teologia e tal, que mostrar para mim que a mulher, se ela não pode nem muito menos falar na igreja, nem muito menos ensinar. Quando fala ensinar e falar, significa pastorear, autoridade de homem, determinar, certo? Autoridade, não evangelizar. Já falei para vocês que a mulher pode evangelizar, pode pregar, pode cantar, pode expulsar demônio, curar enfermidade, pode exercer a função de missionária, porque Jesus já mandou ela ir, ide. Se vier para você ir, você é o quê? Uma missionária. Se vier para você ir, é um missionário. Então, ide, pregai o evangelho, ide, fazei a missão. Então, irmãos, não vamos aí debater com quem tem pouco QI, que não conhece a palavra de Deus. Esses daí são verdadeiramente aqueles que o diabo criou para te perturbar e desviar você da verdade. Pois então, todos que desobedecem à palavra de Deus, são eles, sabe o quê? São eles bruxos, são elas feiticeiras. Então, toda mulher que batiza, mulher batizando, são feiticeiras. Então vocês são feiticeiras, sabia disso? Mas a Bíblia diz que a rebelião é o mesmo que pecado de feitiçaria, ou pode ser pior do que pecado de feitiçaria para Deus, como diz em 1 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo 15, versículo 16. Então, o que eu quero dizer para você neste momento, você que recebeu um batismo de uma mulher nas águas, esquece, você é uma pagã, você é um pagão. Você que recebeu um batismo pelo homem e por uma mulher segurando o teu braço, meio homem e meia mulher, você é uma pagã, você é um pagão. Esses pastores que batizam assim, eles são enviados das trevas para distorcer a Bíblia, certo? Então, verdadeiramente, o diabo está distorcendo a Bíblia e colocando a mulher no lugar do homem. E isso nós não podemos aceitar. Morremos com a verdade, mas nunca se curvamos à mentira. Então, vamos ver aqui, para que vocês possam entender. Eu vou abrir um pouco aqui esse vídeo e vocês vão ver aqui. Essa aqui é uma pastora, ou provavelmente deve ser porque ela tem autoridade para batizar, que essas autoridades só quem tem é pastor. Então ela dá plenitude do reino de Zeus, ou do trono de Zeus. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos lá. Tô um pouco meio rouco aqui, mas dá pra continuar. Mas nas próximas lives vai ter boa. A ti, Pai, a vida da Elaine, como ministra do teu evangelho, pela autoridade que foi me dada, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Parabéns! Veja que virou baderna, né? Ministra. Onde está escrito na Bíblia que existe ministra? Não existe, não tem escrito na Bíblia. Então, nós vimos aqui que esta mulher, ela estava verdadeiramente batizando uma pessoa, né? E ela ali, inclusive, brincos, anéis, pulseira, sabe, todo aquele aparato que as Jezabel usa, e a Bíblia condena. Então, ela ali está batizando. Veja só que o batismo dessa é incompleto. Veja também que nós vemos aqui algo estranho, irmão. Nós vemos algo bem estranho aqui nas mãos dela. Se você prestar bem atenção, você vai ver também
os sinais, como se fossem os sinais da maçonaria, certo? Se isso aqui é coincidência ou não, eu sei que eu saquei isso. Então veja bem que nós podemos ver que ela levanta a mão como um sinal. E ela levantando a mão como um sinal, ela, olha lá, veja bem que agora ela, na hora que ela vai batizar, a mão está normal. Na hora que ela vai batizar, né, você pode ver aí, ó, que a mão está normal. Ó, a mão está normal. Quando ela for batizar, vamos ver aqui, vamos parar e mostrar para vocês. Olha só, veja só que a mão dela muda. A mão dela muda. Pronto, tá vendo aí? É estranho. Eu estranhei isso. Isso aqui é muito estranho, irmão. Eu achei muito estranho mesmo. Veja só que a mão dela muda. Vamos colocar aqui para que vocês vejam. Olha só. Ó. Viu aí? Então, a mão dela muda, né? Pela mão dela mudar, é estranho. Então a gente vê aí uma mão chifrada, uma mão como se fosse estranho. É uma mão com sinais satânicos, tá? Então estou mostrando aqui para vocês. E ela continua então com seu ritual, batizando uma outra mulher. Mulher batizando mulher, né? Então veja aí que o homem mesmo fica do lado, mas quem batiza é ela. Que mesmo que se ela batizasse, né? Se ela batizasse e verdadeiramente, se ela batizasse com o homem e a mulher, os dois juntos, estava errado. Veja bem, então vamos continuar para vocês verem. Dá uma olhada aí. Ó. Em nome do Pai, do Filho e... Viu que ela faz um sinal maléfico quando ela fala em nome do Pai, do Filho. Eu a batizo em nome do Pai. Estranho, muito estranho. Esse vídeo agora é que eu vi agora, né, irmão? Do Filho e ó, do Espírito Santo. Aleluia. Bom, então vocês viram aí que esse batismo é um batismo, apesar de ser um ritual com uma mulher, o diabo está recebendo como um batismo de ritual. Isso aí o diabo está recebendo. Isso nunca é batismo que verdadeiramente seja um batismo santo. Um batismo que verdadeiramente faz efeito na vida das pessoas dentro da Bíblia, né? Olha só, veja bem, repetindo, olha só. Então, veja bem. Que foi me dada. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh! Veja bem que nem o batismo também não é, né? Não é completo, é só encosta na água e coisa. Então, batismo inválido, batismo maléfico. Um que é por uma mulher, outro que verdadeiramente não tem validade nenhuma. Vamos para outra análise. Temos outro batismo aqui, também, dessa bispa, que na verdade, eu quero dizer que nós não temos base bíblica. Então veja bem que ela também vai batizar a outra. Então, vocês viram aí, né? Na verdade, mais um batismo inválido. Veja que também o batismo não é todo na água, não é por imersão. Ali foi a aspersão, continua sendo a água do padre, o coquinho. Eles não molham tudo, veja bem. Vamos mostrar mais um pouquinho para você entender. Olha aqui. Ó. Veja que vocês podem ver que aqui
a parte do corpo aqui fica seca. Mas não para só por aí, irmão, né? Não para só por aí. Nós estamos vendo isso aqui, não para só por aí. Vamos ver aqui também o ovacionado, idolatrado, salve, salve, Júlio César. Vamos ver aqui agora. Bom, eu gostaria que, se ele ver esse vídeo, eu gostaria que ele, como se diz homem de Deus, o pior pesadelo dele foi ele pegar e tacar um vídeo meu do monte, falar um monte de asneira, sem nem mesmo chegar e ter base bíblica. E aí fazer um monte de vídeo contra mim. O último vídeo que ele fez aí também, ele disse que está pronto a enfrentar. Eu só espero que ele não fale muita besteira, porque eu tenho áudio aqui, que eu estou só esperando ele falar alguma coisa. Na hora que ele falar, todos vão saber. Então veja bem, irmãos, preste bem atenção. Aqui é também uma coisa da igreja, santidade e arrependimento. Aqui, ó, embaixo aqui vocês podem ver, né? Da igreja, santidade e arrependimento. Bom, para essa igreja, para esse pastor, que se diz pastor, que nem sei quem consagrou ele, que para mim nunca foi nem será, eu gostaria que eles também me mostrassem, que ele falasse para mim, pastor, tá aqui na Bíblia, a mulher pode sim exercer o batismo, exercer o discipulado de batismo, ou ser discípula, né? Se ele prega que mulher não pode pastorear, ele mesmo diz, e é verdade, a Bíblia diz que não pode. Não pode, não existe mulher pastoreando. Mas aonde está escrito na Bíblia não acha-se que mulher não pode mesmo pastorear. Mas na Bíblia não tem esse negócio que tem aqui, irmão. Preste bem atenção. O que eu estou aqui analisando não é a pessoa, não é a igreja, não é placa, religião. Estou aqui analisando a atitude fora da Bíblia. Suas atitudes é que não nos convence, que cada vez mais convence que verdadeiramente é um falso evangélico que essas pessoas pregam, e eles estão ovacionando a Satanás. Então toda doutrina, todo evangelho que vem fora da Bíblia, segundo a Bíblia, é anátema, é maldito. Então quem prega esse evangelho também é maldito. Quem está debaixo dessa maldição também são malditos. Então eu gostaria aqui que qualquer pastor me mostrasse dentro da Bíblia que mulher pode batizar. Se mulher não pode ser pastora para os doutrinados, para esses irmãos da igreja aí, os pastores dessa igreja, se não pode ser pastora, o problema, irmão, é que eu fico olhando, tem 1.400 likes. 1.400 cegos espirituais que não conhecem Bíblia, que não procuram orar, jejuar, consagrar, pedir a Deus a verdade, e que fica seguindo o cego guiados por cego. Então está aqui. Veja bem que nós não encontramos nenhum respaldo bíblico de mulheres batizando homens e nem mulheres. E nem muito menos um pastor e uma pastora ou uma discípula. Então, para ele que fala que não existe pastoras, qual é a função do pastor, do eclesiástico? Batizar. Então aqui tem 2 pastoras batizando, correto? 2 pastoras. Se tem autoridade para batizar, é homem. O pastor, 2 pastores. Então vamos ver aqui para vocês verem, né? Mais um batismo que eu quero explicação. Preciso dessas explicações. O negócio é Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, é herege. Se não está na Bíblia, é falso profeta. Se não está na Bíblia, não adianta. Certo? Ah, mas fulano, mostra para nós que as mulheres, elas verdadeiramente exerciam o ministério de batizar as pessoas. Agora vocês vão vir aqui dar dislike, é porque vocês não gostam realmente da verdade. Então é claro, porque vocês são cegos, guiados por cego. São profanos, guiados por profanos. São caídos, guiados pelo seu Senhor das trevas. Porque a Bíblia diz, ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, não creiais. Então, para vocês que não concordam, se atrevam a me mostrar aonde está escrito. Se não me mostrar, são filhos de Satanás. Se não me mostrar, são condenados e vão para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não crê no genuíno evangelho de Cristo já está condenado. Quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Então, para crer no Filho de Deus, tem que falar a verdade, mostrar a verdade. Vamos ver aqui. Vamos ver essa aqui agora.
Oh, glória, Jesus. Nascendo para Cristo nesse exato momento. Oh, glória. Está selado. Nesse momento, o Espírito Provem Santo pra de mim Deus está aqui presente como que isso aqui tem validade. Provem pra mim. Pai, o Espírito Santo de Deus. Você vai nascer Provem de pra novo. mim. Você estará morrendo para o mundo. Provem pra mim que isto aqui tem validade. Provem pra mim que verdadeiramente isso aqui tem grande validade. Nascendo para Cristo nesse exato momento. Provem pra mim que isso tem validade. Eu quero que prove que está na Bíblia que batizar mulher, mulher batizar homem, que essa função de discípulas batizar tem validade. Eu quero simplesmente isso aí. Então a Bíblia diz que tudo que vier, que for um outro evangelho pregado, é anátema. Então a distorção do evangelho está aí, irmãos. Né? A distorção do evangelho está aí. Por que está aí? Porque na verdade a Bíblia, ela nos refere. A Bíblia nos refere que nós devemos ser sim, sim, ou não, não. Certo? Sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Então eu gostaria aqui de repudiar esses pastores que ficam enganando as pessoas, que ficam verdadeiramente colocando as pessoas em um evangelho podre, mentiroso, aonde está escrito que mulheres podem verdadeiramente batizar no ministério da igreja. Então nós vimos aí que não procede. Não procede, não procede, e o povo começa a glorificar, começa a exaltar, certo? Da mesma forma, né, como eu tenho dito, nós temos visto essas mulheres batizando. Onde está escrito essas línguas estranhas, irmãos, não tem nada a ver com a língua celestial. Essas são línguas ensaiadas, né? Olha aí. Batismo inválido, certo? Então, o que eu quero perguntar é isso aí. Pastor, o senhor está perseguindo? Não. Eu estou querendo a verdade. Eu estou pregando a verdade. Se eu for herege e eu estiver pregando uma coisa que não está na Bíblia, que eu não mostro na Bíblia, posso ter divergência na Bíblia. Posso entender divergência. Mas mostrar mentira, né? Chegar e não mostrar a verdade é bem complicado. Então a Bíblia diz que tudo que sai fora do evangelho é anátema, é maldito. Então essas pessoas que pregam, que colocam as pessoas, eu acredito o seguinte: se a pessoa não quer ser considerada como falso profeta, como herege, como isso, se eles são conhecedores da Bíblia, por que então eles vão distorcer? Bom, e é claro que os falsos profetas, todos eles têm que conhecer a Bíblia. E quando eles conhecem a Bíblia, eles conhecem para distorcê-la. Então, nenhum falso profeta vai distorcer a Bíblia se ele não tem conhecimento. A forma de Satanás chegar e blasfemar contra Deus é justamente isso, né? É justamente distorcer a Bíblia. É justamente colocar a mulher no pódio e descer o homem. Então essa história aí que nós temos visto acontecendo isso aí, isso é uma aberração. Isso é uma aberração satânica. Isso chama-se doutrina de demônio. E podemos então perceber, segundo a Bíblia, que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. É o que vai acontecer, é o que está acontecendo com todas essas pessoas que hoje estão ouvindo este áudio aqui, esse vídeo, e vai chegar aqui justamente para quê?
Vai chegar aqui justamente para dar um dislike, me chamar de demônio, de falso profeta, falar que eu estou perseguindo pastor Cicano, pastor Beltrano. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Não importa quem você seja. Se você pregar fora da Bíblia, eu vou estar no seu pé. Se você pregar fora da Bíblia, eu seria uma pedra no teu sapato. Porque a Bíblia, ela é o manual que leva o povo de Deus para o céu. E se na tua igreja tem povo lá dentro, é porque eles acreditam na Bíblia. Não é em você. E como você prega o que eles pensam que está acreditando na Bíblia, você engana eles. Então, como você engana eles, eles estão pensando que está acreditando na Bíblia. Mas, na verdade, eles estão acreditando em você. Certo? Então, todo mundo tem que dormir com isso, né? Todo mundo tem que dormir com isso. Então, volto a dizer para vocês que ovaciona homens, né, que diz que esses homens são homens de Deus, são pessoas que verdadeiramente guardam a palavra. Sabe o que nós cristãos somos? Guardiões da palavra de Deus. É nós que temos que guardar. Porque nada é Deus. Pera aí. A Bíblia diz que o salmista Davi diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quer dizer, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meu irmão, minha irmã, para com essa heresia, certo? Se você continuar com essas heresias, com certeza você vai continuar descendo juntamente com os milhares de pessoas que você está levando para o inferno. Mas ainda é tempo, você pode renunciar com o anticristo, você pode deixar as praticidades do anticristo, as mentiras de Satanás, a ganância de querer ser rico, milionário nessa terra, a ganância de querer ser adorado, idolatrado, porque Herodes morreu comido de bicho porque não dava glória a Deus. Não adianta dar glória a Deus para dentro. Tem que, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora. Você tem que dar glória a Deus, é vindo do coração. Você tem que ensinar as pessoas a verdadeiramente fugir do pecado. Não é tirar ela do pecado, da lama e jogar ela no fogo, não. Então, volto a dizer, desafio a qualquer um de vocês a mostrar para mim que esse batismo, mulher batizando, é bíblico. Mostre para mim. Se não, se vocês praticam isso, qualquer manchinha suja nas suas roupas, vocês estão condenados. E quem segue vocês, se vocês estão assopados de sujeira, imagina quem segue vocês. Então, volto a dizer, quem é que é o falso profeta? Aquele que denuncia o pecado e o erro daquele, ou aquele que induz as pessoas a pecarem e andar errado e condena os santos? Esta é a razão. E qualquer um de vocês que acha que eu estou mentindo, vai para o joelho e pergunte a Deus. Olha, pede a Deus, porque na verdade está na Bíblia. Se você não acredita nessa palavra, você não é filho de Deus. Você já é filho de Satanás, como diz a Bíblia, filho da perdição. Então fica aí o meu repúdio a esses tipos de batismo, para não dizer que aqui a gente só persegue, está perseguindo fulano de tal. Ah, você só persegue o Júlio César. Ah, você só pega... Não. Vamos pegar, vamos ver se é só ele que tem. Vamos ver. E na verdade não é só ele, tem outros que tem. E isso aí, se ele não aprova, se esses pastores que se diz doutrinado é contra a mulher pastora em cima do altar, imagina então batizando. Função de sacerdote, função de homem. Não encontramos na Bíblia uma mulher batizando ninguém, nem Jesus mandando ninguém batizar ninguém, mulher nenhuma batizar ninguém. Encontramos os apóstolos, João, Jesus e até mesmo Ananias. Parece que foi ele que batizou Paulo, se não me foge a memória. Então veja bem que não encontramos um homem sequer batizando, uma mulher sequer batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, esse aqui é um dos mais satânicos que eu já vi, tá? Sinais satânicos, batizando em nome de quem? Em nome do capiroto. Fica aí então meu repúdio, mostrando para vocês aí a grande mentira deste povo, né? A distorção. Agora você que não conhece a Bíblia vai dar seu dislike aqui, vai me xingar, vai falar isso. Tá certo. Os adoradores do diabo têm que defender o diabo. Mas os adoradores de Cristo são muito mais do que vocês. Até mais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.